Se eu fosse um passarinho. Presta atenção na letra, gente. Agora ninguém vai Desses conversar. Última técnica, dá uma concentrada. Desses bem piquititinho. Pititinho. Assim que nem beija-flor. A voava do gainho e assentava sem assombro. Concluiu? Das limpinhas do seu ombro, morde beija seus beicinhos. E se você deixasse às vezes com um fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser 2 pra ser 4, 5 ou 6. Gente, o pititi ainda não deu certo. Eu acho que eu fui professora de escola primária. Acho que vou fazer uma dinâmica. 1, 2, 3. O que a gente vai fazer no 3? Ó, valeu mais do que a música, Ellen. Fica triste, não. Não. A gente está muito feliz com essa bagunça santa, né? Nós oramos e a gente creu que vocês viriam, mas nós estamos muito mais felizes que vocês foram com muita mais fé do que a gente. Eu gosto demais dessas coisas. Nosso papai é mestre de nos presentear com isso. Isso significa que a gente pode fazer mais mesmo, é isso? Eu captei a mensagem, a gente pode fazer mais, pode fazer melhor. E a gente teve uma experiência muito singular. Nesse encontro desse mês, nós nos propusemos cozinhar juntas. Então, quando nós cozinhávamos para vocês, a gente orava por nós e por vocês. Nós propusemos hoje de manhã vir para cá orar uns com as outras. E cada uma dessas mesas, uma irmã trouxe e montou, orando por essas mesas. Então, aqui tem louça de várias casas. A gente não quis locar. A gente entendeu de que, para a gente falar que a gente, quando faz isso, a gente ora por vocês, pensa em vocês, a gente pensou nessa didática. Então, aqui, ó, essa louça, a Débora, foi a da Débora, Débora? Qual foi? Essa aqui foi a da Débora, essa aqui foi da Wilza, essa aqui foi minha. Enfim, as irmãs vieram e todas elas montou sua mesa. Essa Mabel é demais, pôs até vela. Essa aqui é da Mabel, né? Mas o mais extraordinário que, fora o capricho e o afeto, ela orou por você. Você que está sentada nessa mesa, a Mabel orou por você. Porque a gente entende que todas as coisas são espirituais. Para a gente ter uma noite gostosa, a gente pensou em comida, a gente pensou em bebida, pensou em arrumar essa mesa para você, mas para a gente ter uma noite espiritual, a gente precisa de oração. E a gente orou por nós. Eu tenho certeza que ninguém vai sair dessa noite aqui menor do que entrou. Vai sair muito maior. Amém? Queria convidar a Maísa. A gente vai ter um tempo de louvor aqui. Eu e a Maísa, nós vamos repartir a palavra com vocês dessa noite. Mas eu queria lembrar o que está escrito em Filipenses. Cadê meu celular? Pega lá para mim.
Lê para nós, Maísa, Filipenses 4. Presta atenção nesse texto, nessa recomendação de Paulo. Esse aqui? 4 o quê? 4? Tinha? Ações de graça, alegrar. Alegre-me grandemente, Senhor. Isso. Vou achar. Vou ler da onde eu acho que o Espírito está falando. Qual? Do 4 ao 7. Então o Espírito era enganoso. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi. Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosas por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu queria submeter a minha vida e a vida de todas vocês nesse texto. Perto está o Senhor. E ele fala, vamos nos apresentar com ações de graça, orações de ação de graça. Eu quero fazer isso, te pedir para você curvar sua cabeça, fechar seus olhos. E no final, se você concordar, eu quero um amém. Senhor, nessa noite eu estou tão feliz, tão grata, tão alegre com tudo que o Senhor está liberando nesse lugar. Então eu te louvo, te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está perto de nós, o Senhor se aproxima de nós. Por isso que essa noite fará diferença na nossa vida. Então recebe, Senhor, as nossas vidas. Eu coloco a vida das minhas irmãs na tua presença, a vida da Ellen, que vai nos conduzir. Eu te peço uma liberdade no Espírito, um fluir do Espírito, que a gente entre no lugar que o Senhor pensou para a gente agora nesse momento de adoração. Te peço pela vida da Maísa, que ao abrir da nossa boca o teu Espírito possa nos encher e nos convencer da tua verdade nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridas, graça e paz, boa noite. Eu estava orando hoje à tarde por essa reunião e veio ao meu coração um corinho muito simples, mas muito significativo. Acredito que muitas de vocês não conhecem. Por isso a gente vai cantar. Você vai levar ele para a vida. Diz assim, ó. Se eu falar com Deus, as coisas mudarão orando. Se eu falar com Deus, as coisas mudarão orando. Se eu falar com Deus, as coisas mudarão. Toda necessidade, Jesus resolverá orando. Muitas sabem, que maravilha, Lana. É tão simples, tão singelo, mas tão significativo, né? Vamos novamente para você levar aí para a vida, para o dia a dia? Não estáis ansiosas com coisa alguma. Ansiedade é um estado e um fato que tem acometido muito, né? A nossa vida, está ao nosso redor, país de ansiosos, enfim. Mas vamos orar e declarar que nós não entraremos nessa estatística, amém? Eu confio todas as minhas coisas, as circunstâncias e a minha vida ao Senhor. E eu falo com Ele orando. Orando como, Ellen? Falando com Deus, Senhor, tá difícil? Ei, o dia hoje foi punk, foi maravilhoso. Hoje o sol não brilhou, choveu. Mas eu falo com Ele o tempo inteiro. E é orando, e é orando. Como dizia minha irmã, oração tapa na cara do cão. Agora esse trem forte. Vamos novamente? Se eu falar as coisas mudam. Como? Se eu falar com Deus, as coisas se eu falar com Deus, as coisas mudarão. Como? É orar. Toda necessidade, Jesus resolverá. Aleluia.
pode ficar em pé um minutinho? Eu acho que essa próxima canção pede esse posicionamento, essa firmeza. Porque ela fala o seguinte: Deus não rejeita a oração. Por quê? Oração. Eita glória, enche esse lugar, Senhor, com a tua glória. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar de sofrimento. Projeta aí pra nós, Daniel, por favor. Basta somente esperar. O que Deus Ele faz, Ele já fez, Ele vai continuar. Quando Ele esteja é a hora de louva, minha irmã, simplesmente louva. Abra sua boca e diga: tá chorando, louve, precisando ouvir. Tá sofrendo, não importa, louve, seu louvor. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, porque não damos pra contigo estar. Ele abre a porta, oh glória. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito aleluia. Oh Deus, com muito diga, diga. A gente precisa entender o quê? Eita, é Jeová que fala, é Jeová que faz, não preocupa não. Quando ele fica em silêncio, é porque de novo neste lugar. Basta somente Deus. Ele faz, ele opera, ele cura, ele age. Quando ele estende a tua mão, aleluia. Então, oh Deus, eu creio. Eu vou continuar adorando. É o Senhor neste lugar. Oh Deus, eu preciso. Não me importa não. Eu vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as qualquer Senhor. Oh Deus, ordena os anjos, Pai, aqui e acolá. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, tua visão chegou. Comece a cantar com muito. Eu canto com muito. Aleluia. Eu adorei a dinâmica. Eu acho que a gente quer fazer com você, porque quase ninguém viu. Como é que é o negócio assim, Ellen? Ordena os anjos para contigo lutar, ele abre a porta para ninguém mais fechar. Vamos fazer essa dinâmica?
Gente, nós somos seres sensoriais. É verdade. Ritmo. Dinâmica. Tudo ajuda seu cérebro a raciocinar como Deus quer que você raciocine. Sabe como que Deus quer que você raciocine nessa noite? Temos tribulação, mas Ele está perto, Ele está conosco. E Ele vai fazendo o que a Bíblia diz que Ele faz. Exatamente. O quê? Fechando, abrindo, tirando, colocando. É verdade. Eu creio. Quem crê? Creio. Amém. E eu queria que alguém me gravasse, porque eu quero mandar isso aqui para a minha amiga Samira, que está no momento de enfrentamento. E nós vamos orar por todos nós, por ela, por aqueles que estão agora com um grande desafio, seja de saúde, seja financeiro, seja relacional, nessa dimensão. Que Deus está na frente, tirando, arrancando, fechando, abrindo. Amém, minha irmã? Amém? Se você lembra de alguém, está fazendo o branquinho, tirando. Coloque essa pessoa na presença de Deus agora. Amém? Vamos lá. Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, apresentamos aqui as causas dos nossos amigos, dos nossos parentes, daqueles que estão enfermos. Senhor, eu quero colocar a vida do Bruno na tua presença, por toda a provisão que o Senhor já tem feito, a vida do Branquinho, a vida do meu irmão. Fala aí, meu irmão, o nome da pessoa que você sabe que precisa dessa oração nessa noite. Fale aí no seu lugar. Eu coloco, Senhor, a vida do meu irmão na tua presença. Cura a saúde dele, tira ele desse enfrentamento da demência. Nós falamos em nome de Jesus. O Senhor é Deus que sara todas as enfermidades. O Senhor morreu na cruz em favor dos enfermos. Envia os teus anjos ministradores, levando paz, consolo, tira o medo do coração deles. Por todos aqueles que estão em enfrentamento financeiro, relacional, no casamento, com os filhos. São tantas as demandas que o Senhor conhece, porque o Senhor está perto. Mas nessa noite, como mulheres de Deus e mulheres de fé, nós colocamos tudo isso no teu trono, certos de que nós podemos confiar no nome de Jesus. Amém. Ana, hoje eu tive uma prova da fidelidade do Senhor. Porque depois de 25 anos eu reabri minha matrícula na PUC para concluir um curso de fonoaudiologia. E aí tem uma matéria lá, para quem é da saúde sabe, de motricidade oral. Difícil. Porque quando você vê um Down na sua frente ou uma pessoa com uma disfluência de fala, você fala, meu Deus, segura na mão de Deus e vai, né? O que eu vou fazer agora? Porque colocar as pessoas para cantar é simples. Agora você reabilitar ou adequar funções de motricidade em um paciente Down, aí é uma outra coisa. E eu orando, falei, Senhor, me dá mais neurônio, né? Porque com 30 anos começa o declínio. Porque Jesus, você não é mais, o Jeová tem piedade da minha alma. Não, gente, é porque você é jornalista, você me entende, amiga. Pra quem já passou pela PUC, sabe que lá tem N1 e N2, né? Na N1 eu fiquei com 8,9. Falei, ó, a média é 7, glória a Deus, aleluia. A média maior da sala foi 9,3, então eu tô bem na fita, né? Falei, Senhor, dessa vez é 10. É 10. Não por nada, mas pela felicidade de voltar, Alana, de estudar, né? De conhecer. E assim, eu tô amando. E portas têm se aberto. Hoje mesmo recebi um convite para um hospital. Falei, Senhor, dentro de um hospital, amém. Oh. Aí a gente fez a prova hoje de manhã, atendemos os pacientes, depois a professora
O sobrenome dela é Guerra. Aí você imagina, Lana, se Deus não tem que ir na frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando o espinho. É cristã também, mas é guerra. Eu gosto de desafios, né? Porque me inspira aí. Eu sou do embate, assim. Vamos lá. Aí fiz a prova. Ela avaliou a prova de todas as meninas, são apenas 6 alunas nesse estágio. E ela falou, Ellen, quanto você acha que merece? Falei, professora, 7. Eu tirei mais um ponto por causa de trabalho. Falei, vou ficar com 8, tá legal, né? Ela falou, não, você pode mais, você escreve bem. Falei, glória a Deus. Mas você não vai fazer a prova sozinha, não. Você vai fazer com as meninas de novo. Todo mundo fez a prova de novo. Não por mim, porque as outras também que estavam no curso regular estavam assim, muito meia boca. Aí fez de novo. Aí eu tirei 9, a nota da prova. E eu tenho mais um ponto de bom atendimento, empatia. Os pacientes gostam de mim. Eu estou fazendo o plano de arte-terapia e as coisas certas. E a minha média, posteriormente, deve ser 10. Eita, glória! Eu falei, amor, tô ficando boa nesse trem. Deixa eu lá, tem mistério aí, queridas. É ele que faz. Você tá com deficiência ou com necessidade de quê? Se eu falar com Deus, as coisas mudarão como? Né, Lana? É orando. E aí eu peço ajuda aqui, peço ajuda acolá, ora por mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e o Senhor vai abrindo a porta, amém? E já vai desbravando, porque nós nascemos com um propósito eterno. Aí a gente já junta a música com saúde, que é pior, e dá um caldo maravilhoso. Só que antes de tudo, é a bênção do Senhor que repousa sobre a minha e a sua cabeça. Glória a Deus. Então não teme não, fica preocupada não. Nós estamos em família, nós estamos na casa de papai. Glória a Deus. Então é maravilhoso estarmos aqui. Por isso a gente ministra e canta. Perto quero estar. É aos pés dele, é isso aí. Junto aos seus pés. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus. Pois pra Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Deus. É tudo mesmo. É pra Ele, é por Ele. Te ofertar. Ele faz. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Diga, minha irmã. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Somente a ti, Jesus.
Podemos nos assentar. Todo mundo pega o papelzinho. Pega o papelzinho aí. Pegaram? Conversaram, né? Umas com as outras, que a gente ouviu a conversa. Mas aí, viram o que é? O que foi em comum nessa mesa aqui? Teve alguma coisa em comum? Nada em comum. Ah, vocês não conversaram. O que é? Vocês estão muito comportadas. Nessa mesa, o que teve em comum? O que teve em comum? O quibe? Ah, o cuscuz que eu fiz? Ah, esse foi a preferida. Depois eu passo a receita. Perfume. Foi compartilhar aí, perfume. Acharam algumas coisas? Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Quem teve dificuldade para responder o questionário? Alguma pergunta do questionário? Ah, todo mundo. Aqui, vou tentar acertar. Todo mundo teve facilidade para dizer qual era o seu sonho. Vocês tiveram? Vocês tiveram facilidade? Aí agora para descobrir a loja favorita foi fácil ou foi difícil? Foi difícil, mas podia colocar aquela que eu gostei, aquela que tem a roupa que eu gosto, não é? Então, mas isso é muito interessante, essa dinâmica é para quê? Ela não é à toa. Essa dinâmica é para a gente poder conhecer um pouquinho da gente mesmo, não é? Porque às vezes a gente pensa que a gente está sabendo o que a gente gosta, mas a gente não está. Mas, para a gente ficar atento também, porque isso é importante, a gente precisa saber dessas coisas em relação aos nossos maridos, em relação aos nossos filhos. Todas as pessoas que estão assentadas diariamente na nossa mesa, essas pessoas, elas podem estar transmitindo esses gostos e a gente não está percebendo. Então, essa é uma dinâmica para a gente pensar na gente e a gente também pensar naqueles que estão à nossa volta. É importante a gente entender isso. Quem tem filho pequeno, adolescente, vai compreender o que eu digo. Hoje o seu filho gosta de tomate picado igual vinagrete. Passou 2 meses, ele foi lá na casa da amiga, foi lá na casa da tia e comeu um em rodela. Aí você faz o vinagrete para ele. Olha aqui, meu filho, que delícia. Não gosto mais, mãe, agora eu gosto de rodela. É, não é? Não é assim? Não gostava de leite. Foi em algum lugar, tomou leite, chega lá na casa, eu quero leite. Ah, então vamos comprar leite. Se a gente não estiver atento, o que acontece? A gente não faz o update dos meninos. Não faz o update do marido. Porque as coisas vão mudando. E é assim que nós vamos começar a nossa conversa. Minha conversa da Lana, a nossa conversa hoje. Ok? Vou deixar aí uma frase pra gente muito legal. Aí, da Dev. A gente não atrapalha, não. Nós estamos bonitinhos, de verde. Nós não combinamos. Vou combinadinho. Põe aí, Daniel. Aí, não combinamos, você acredita? Nós estamos combinando até com as flores. As flores não, com as Daniel, folhas. Bora lá? Eu não? Aí. Lar é onde o coração se forma, mas a mesa
é onde ele se conecta. Essa frase é da Dev Tyrus, do próprio livro, A Experiência da Mesa. Nós vamos começar com essa frase. Porque na nossa casa, os nossos corações, enquanto nós somos filhos, os nossos corações estão sendo o quê? Formados. E a partir do momento que a gente casa, o coração dos nossos filhos são formados na nossa casa. Se nós somos medrosos, se nós somos corajosos, se nós somos conversados, essas coisas todas também. Se nós, a Alana tá lembrando, se somos preguiçosos. Aqui não tem, não, preguiçoso, Lamas. Só lá em outros lugares. Então, essas coisas são formadas aonde? Em casa. Mas qual é o lugar que conecta esses corações? É a mesa. A mesa é esse lugar. Por que a mesa? Porque a mesa é aquele lugar onde nós podemos sentar a menos de 1 metro de distância um do outro, frente a frente, e nós temos o privilégio e a oportunidade de conversar pelo menos de 30 a 1 hora a cada encontro. Não vou falar por dia, porque às vezes a gente não consegue, nem todo mundo consegue ter um jantar ou um almoço em família todos os dias. Então é na mesa que essas coisas acontecem. Próximo slide aí. Infelizmente nós estamos sem o negocinho aqui, mas o Daniel é esperto. Vamos ficar com essa pergunta. Por que a mesa é tão importante? Antes da gente falar sobre a mesa em si, como que a gente faz, a gente precisa entender por que a mesa é importante. Por que esse tanto de mulher hoje está aqui para a gente poder refletir sobre isso? Alguém andou pesquisando sobre isso? Sim. Ainda não descobri nenhuma pesquisa aqui no Brasil. Mas nós temos uma pesquisa americana que vai falar sobre a importância da mesa. Passa o próximo slide aí, por favor, Daniel. O livro da Miriam, deixa eu tentar aqui, vocês vão desculpar o meu inglês. Weinstein. Ela escreveu esse livro. É O Surpreendente Poder das Refeições Familiares. Eu não li o livro. Eu assisti uma entrevista dela e peguei muitas informações no próprio livro da Dev. A entrevista que ela fez eu achei muito interessante e ela coloca que nessa pesquisa, ela não é cristã, ela é uma jornalista e ela foi pesquisar, ela nem estava pesquisando isso, por acaso ela foi pesquisar por que estava acontecendo assim, divórcio, porque as famílias estavam desintegrando e ela chegou na questão da mesa. E ela coloca aqui, e aqui são alguns benefícios que ela encontrou nas pesquisas que fizeram. São várias pesquisas que foram feitas. Nós vamos falar aqui alguns benefícios, certo? Porque a pesquisa é bem extensa. Em crianças pequenas, as crianças que se sentam à mesa, elas apresentam um maior número de palavras no vocabulário e elas também têm uma grande facilidade na hora de alfabetização. Nessa pesquisa, eles identificaram que ler para a criança é menos efetivo do que pôr à mesa para comer com a família. Interessante isso. Então, os pesquisadores perceberam que as crianças que comiam à mesa, elas estavam tendo ainda mais facilidade do que aquelas que só os pais contavam histórias. Outra coisa, eles conhecem melhor a história da família e conseguem identificar-se com aquela família e sentir também pertencentes. Ela, nessa entrevista, ela falou, o lugar onde a criança vai entender que ela faz parte da família é na mesa. E a mesa é o lugar de você compartilhar as histórias da sua família. Então, cada vez que você senta à mesa e você conta a história de um tio, de um primo, do avô, da avó, essa criança ela vai poder identificar e falar assim, às vezes assim, eu sou meio assim, lenta para fazer as coisas. Aí ela vai escutar uma história do avô ou da avó, que também tem assim, um tempo, um jeito meio lento. Ela vai falar, olha, que interessante. Eu sou assim, isso faz parte da minha história. Como é que esse tio, como é que esse avô conseguiu melhorar? Ela vai ter vontade de poder descobrir como ela própria pode se desenvolver. Isso tudo aonde? Na mesa, no estudo da universidade. E mais, as crianças,
as crianças, os adolescentes que se sentam à mesa são mais seguros, resilientes e menos negativos. Eles fizeram uma pesquisa com as crianças depois do 11 de setembro, as que se sentavam à mesa em família tinham mais facilidade de lidar com as incertezas que aconteciam nos Estados Unidos, a insegurança que ficou nos Estados Unidos na época do 11 de setembro. Então, eles identificaram isso. Então, o poder da família, de à mesa, transmitir segurança a essas crianças. Então, nós não estamos aqui falando de uma coisa que não seja importante. E é relevante a gente compreender por que uma mulher lá nos Estados Unidos, há mais de 20 anos atrás, ela começou essa pesquisa, começou a pensar sobre isso. Nós estamos comendo mais à mesa? Nós temos comido mais à mesa? Eu sou uma jovem e eu comi muito à mesa, mas ainda assim eu não comia todos os dias à mesa na minha família. A minha mãe comia todos os dias à mesa em família. Eu hoje, para que os meus filhos comam à mesa, eu sei a oferta da minha parte e a intencionalidade para que isso aconteça. Porque seria muito mais fácil a gente entrar dentro do carro, comer no restaurante, fazer alguma coisa por causa da correria do dia a dia. Mas a falta de mesa nas nossas casas está interferindo profundamente na vida da geração toda. Porque as pessoas, elas não estão mais seguras, estão? Essas crianças de hoje em dia, elas estão se sentindo mais seguras. Você pode ver aí, é isso que tem acontecido. Elas estão mais resilientes. Nunca se viu na história uma geração que tem menos capacidade do que os pais, né? A geração mais nova tem menos capacidades do que os pais. Então, o que está faltando? E outra, nos adolescentes, a pesquisa indicou que os adolescentes que participavam da mesa, eles tinham menos tendência a consumir álcool e drogas. E a gente pode perceber, e ela lá na entrevista, ela fala, por que tudo isso? Porque nesse momento, enquanto a criança está sentada na mesa, ela entende, eu faço parte de alguma coisa maior. Então, ela até ela fez uma pergunta, eu achei interessante, ela falou assim, nós temos tantas atividades, né? Os nossos filhos têm tantas atividades, futebol, aula de música, essas coisas todas, e a gente às vezes não consegue sentar à mesa porque as atividades são muitas. Aí ela perguntou, mas quais são os seus filhos? Será que seu filho vai ser um jogador profissional de futebol? Ou seu filho vai ser um cantor profissional? Por que tanto empenho para fazer uma coisa que não é aquilo que vai ser o essencial? Aí ela completa assim, ó, o importante é que essa criança, ela vai ser sempre da sua família. É na mesa que ela vai saber que ela é seu filho. Então, se for para dar prioridade, dê prioridade à mesa. E nós vamos falar um pouco sobre todas essas coisas. É muito importante. Então aqui eu estou só vendendo para vocês a ideia de que a mesa não é uma coisa que não tem sentido. Não é uma coisa, se der, come, senão isso não vai mudar nada. A Dev, no livro dela, A Experiência da Mesa, ela inclusive começa o livro falando, ela fez uma série de pesquisas para fundamentar, né, o argumento dela, que era o quê? Que a falta de comunicação, a falta de mesa tem contribuído para as taxas de divórcio nos Estados Unidos. Se a gente vier para a nossa realidade aqui no Brasil, nós vamos ter um índice ainda mais alarmante. O ano de 2021, nós batemos o recorde dos recordes da taxa de divórcio. Foi o recorde de todos os anos, 2021, 2022. Saiu agora em fevereiro as estatísticas. E por quê? Aonde é que a gente vai se comunicar em casa? Onde a gente tem a oportunidade de olhar nos olhos uns dos outros. Quando você senta no sofá,
Nós somos uma família de 5. A gente põe 5 assim, fica olhando um pro outro. Não. Agora na mesa a gente olha um pro outro. Só pra eu dar um pequeno testemunho, pra gente falar, pra passar pra Lana. Eu tava lá em casa, nós estamos assim, numa fase de adaptação. Mas eu acabei de receber a notícia que eu arrumei uma casa agora. Amém! Ei! Aleluia! E aí tava aquela bagunça, e aí eu não tava priorizando essa questão da mesa. Que tava aquela coisa assim, sabe quando negócio... E eu comecei, aí já tem mais ou menos 1 mês e meio que a gente começou, que me colocaram a incumbência, né? Nós colocamos a incumbência de a gente falar sobre mesa. Eu falei, então vamos estudar, vou ler sobre o assunto. E levei uma chulapada. Falei, a palavra, se não passar pelo quem vai falar, não é, né? Tem que passar por quem vai falar. Então a palavra passou por mim. Aí eu fui e pus de novo. Falei, tá bagunçado, mas vou arrumar. E arrumei a mesa e pus menino e arrumei. E o pequenininho tava sempre comendo antes. Eu dava comida para ele e depois alimentava a galera. E aí ele tava com dificuldade para comer. Tudo que eu colocava... Aí eu falei assim, meu Deus do céu. E de repente, magicamente, comecei a pôr ele para comer junto com os meninos. E o que aconteceu? Ele aceitou comer a comida. Porque ele viu que se todo mundo tava comendo aquela comida era para quem? Para ele também. Olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho tido dificuldade nenhuma. Põe ele na mesa, se dizer, falou, eu não gosto. Eu falei, não, você gosta. Você ainda não sabe. Prova que você vai ver que você gosta. Aí ele provou, tá bom. Eu falei, é a comida de todo mundo, é sua também. Então, pra gente entender que na mesa essas coisas acontecem. Se a gente fica displicente nessas coisas, a gente perde coisas muito importantes. Vou deixar aqui, tô falando muito de pesquisa, de livro. A Lana vai chegar aqui com o Espírito Santo, amém? Calma aí. O Espírito Santo já vem. Já vai, já chegou. Eu vou aqui deixar uma frase. Eu gosto demais do Michael Pollan. Ele também é um jornalista. Por acaso eu também sou jornalista. Eu gosto de jornalismo, mas nunca exerci, não. Mas ele é um jornalista e ele escreve sobre hábitos alimentares. Fica aqui uma dica. Você que não gosta de ler, assiste o documentário, que ele tem um documentário que está disponível lá na Netflix já tem muito tempo. Chama Cook. Também é o título do livro dele. Ele tem vários livros sobre a comida, a gente aprender a comer comida de verdade, a importância da mesa. E essa frase maravilhosa é dele. Que a refeição familiar é o berço da democracia. É o momento em que a criança aprende a compartilhar, a esperar a sua vez e argumentar sem brigar. No livro da Dev, ela pega uma pesquisa que fala sobre os motivos do declínio do Império Romano. E o pesquisador disse que um dos motivos do declínio do Império Romano foi a deficiência de mesa, a falta de mesa. Lá, onde nem sei se tinha mesa, igual a gente está vendo aqui, sentava-se muito no chão, mas a falta de mesa. A partir do momento onde os contatos, onde a força da família foi sendo enfraquecida, o que aconteceu? O império ruiu. É por isso que nós temos que estar atentas. Nós estamos aqui essa noite para estarmos atentas, porque a nossa casa é o lugar onde os nossos filhos serão formados. Todas as vezes que nós sentarmos à mesa para comer, aquilo está sendo gravado profundamente no coração dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 14 anos, eu sei que eu tenho pouco tempo com ele. Vai aí, vai estudar, Deus quiser vai casar, né? Vai casa, esse negócio de casar depois de 40, não pensa nisso não, casa antes, arrumar uma menina boa, casa. E eu fico pensando, todo dia ele fala assim, ai mãe, pra que eu quero fazer tal coisa? Eu vou, meu filho, a gente fala, tem pouco tempo com você vai sentar nessa mesa aqui? Vamos? E eu ainda canto pra ele assim, como vai você? Por que eu preciso saber da sua vida? Eu falo pra ele, meu filho, senta aqui, mamãe quer saber, meu amor. Porque eu sei o tempo que vai passar. Eu sei que hoje ele reclama, mas um dia, quando ele estiver lá na casa dele, ele vai lembrar que tinha mesa. Tinha lugar para ele poder falar das dores dele, das alegrias. É o lugar que a gente sabe quem são os melhores amigos deles, quem são as paixões, quem é a frustração, o que é a frustração.
Então, que a gente não negligencie essa parte. Nós não terminamos, não. Agora nós vamos passar para a parte espiritual. Vem, Lá. Essa Maísa passou. A Maísa tá uma linha fininha para ser uma stand-up na vida, não é? Até uma veiazinha comédia, não tem? Tudo que você disse é muito espiritual, minha irmã. E eu, como sou mãe há 45 anos, o valor da mesa é uma coisa incontestável. E às vezes a gente descuida dela, logo a gente percebe que é muito importante. Eu tive uma avó muito interessante, ela parecia muito com a Maísa, ela tinha uma veia cômica. E nos meus momentos mais importantes, assim, decisivos, como adolescência, juventude, escolher casamento, família, eu sempre recorria a ela e com perguntas assim, que às vezes eu tinha um certo constrangimento de falar com a minha mãe. Por exemplo, a minha avó me ensinou a fazer sexo quando eu fui casar. Eu tive constrangimento de falar com a minha mãe, mas não tive com a minha avó. E ela me ensinou bonitinho. Foi muito interessante. E ela ainda me deu uma receitinha. Falou assim, minha filha, pode parecer machista, mas o homem é feliz quando ele está com a barriga cheia e o saquinho dele vazio. Eu fiquei chocada com a minha avó falar aquilo. Sério, eu fiquei chocada. Mas depois de um tempo eu falei, vó, me explica aí essa ordem. Se ela é literal, primeiro eu tenho que servir um bom jantar e depois eu tenho que servir outra coisa. Ela falou, é literal. Homem com fome é mal-humorado, briguento, resmunguento. Ninguém aguenta homem com fome. Mas, enfim, eu quero mesmo traduzir aquilo que está no nosso coração. A gente não está aqui falando de nada que vocês já não conhecem na rotina de vocês. Vocês conhecem desses assuntos. Mas a gente também conhece que nós, como sociedade, o apóstolo Paulo fala uma coisa tão incrível no capítulo 9, ele diz assim, para a gente experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos enfrentar uma mente do presente século que dita mudança de comportamento. Então a gente precisa renovar o nosso entendimento. A gente teve o privilégio como mulher de sermos liberadas para termos carinho, atenção, com nossos talentos, com a nossa profissão, e a gente investiu muito nesses últimos 30 anos, nesse privilégio dessa liberdade que a gente teve, ter as nossas profissões. Eu trabalhei muito, irmãs, e trabalho muito. Mas eu sei o quanto que custa você ser uma médica, ainda ter que pensar numa mesa meio-dia, com seus filhos em volta, sendo servidos, e ter ânimo, às vezes, para conversar com eles. Eu sei o quanto custa isso para uma médica, para uma advogada, uma dentista, para uma funcionária pública, como eu fui muitos anos, trabalhei na Caixa Econômica como esposa de pastor, eu sei o quanto isso me custa. Mas nós estamos aqui nessa noite para pedir ajuda para vocês, para esse empenho que nós estamos, espiritual. De falar sobre mesa, de resgatar valores. Talvez você não consiga fazer isso todos os dias, mas o seu sábado, o seu domingo, pode se tornar uma expressão melhor para o pertencimento da sua família. Eu não estou dizendo que a gente não possa escolher restaurantes bons e agradáveis para frequentar os finais de semana. Mas todo final de semana, será que isso seria uma coisa para a gente avaliar e não esteja roubando dos nossos filhos o privilégio de pertencimento, de conhecer? Essa dinâmica que a gente faz no começo parece muito simples, mas ela é muito profunda. Às vezes você não sabe dizer qual é o perfume que seu filho mais gosta. Às vezes você não sabe dizer qual é o doce que sua nora mais gosta. Porque não criou esse ambiente para conversar com ele. Mesa é um assunto que Deus gosta. No livro de Êxodo, nós encontramos Deus orientando o seu povo a produzir, construir para ele um lugar de adoração. Ele entendeu que seria de forma pedagógica ele pedir certos elementos para compor o templo. E um dos elementos que Deus determinou para o povo naquela ocasião, e haja de passagem, Êxodo relata o povo saindo da escravidão, entrando na terra prometida.
Então, se tem um povo, pode dizer, de sofrimento, de perseguição, de necessidade, dificuldade, é o povo que viveu naqueles dias. E Deus então aparece para eles e diz assim: eu quero uma mesa lá no meu tabernáculo. Interessante. Dentre tantas coisas que Deus pediu, ele pediu uma mesa. E eu não penso de outra forma que não seja Deus como um pai muito pedagógico, querendo ensinar para os seus sacerdotes e para a família daquele povo que vivia de tenda em tenda, de tempo em tempo, superando desertos, superando inimigos, superando perseguições, instituir o valor da mesa. E há isso. E acima de tudo, em cima da mesa, provisão para alimentar os nossos corpos. Eu pedi para Deus um texto simples para a gente ler, para mim. Que pudesse contemplar tudo aquilo que eu recebi, eu e a Maísa, esse mês que a gente decidiu falar sobre isso. Eu queria que você prestasse atenção. Quando a palavra de Deus nomina sabedoria, ela está nominando a pessoa de Cristo na plenitude do seu cumprimento, plenitude de tudo que ele encarnou e materializou. E a palavra de Deus diz que o homem precisa alcançar sabedoria, buscar sabedoria, respirar sabedoria. E Deus me lembrou desse texto. Mas antes da gente ler, eu queria lembrar para vocês que o próprio Jesus, quando ele foi se despedir dos seus discípulos, ele não escolheu outra forma, escolheu a mesa para despedir dos seus discípulos. Ele montou um banquete, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele serviu os seus discípulos um por um. Ele teve esse cuidado, inclusive, de ofertar o pão e o vinho para o traidor. Se Jesus deixou isso instituído, eu tenho que aprender com Jesus coisas muito simples. Paulo Júnior costuma dizer que, às vezes, a mulher tem essa fragilidade. Ele fala, eu durmo com Deus e, às vezes, acordo com Satanás. Eu concordo com ele. Eu particularmente, eu odeio ser acordado. Gosto de despertar. Se eu acordo com barulho, com algum movimento, eu confesso essa fraqueza. Eu não sei o que acontece com o meu cérebro. Tem uma descarga de alguma coisa que eu fico numa irritabilidade assim. Então, aquele amor que dormiu comigo, aquele homem que eu levei para as minhas recâmaras e levei para o céu, às vezes ele vira meu inimigo a hora que eu acordo. Quero matar ele, entende? Porque isso são coisas próprias da nossa vida. Então, Jesus nos ensinou que às vezes você vai ter uma mesa montada com situações inimigas, adversas na sua vida. Com pessoas, às vezes, que você não estava querendo servir. Mas ele serviu. Será por que ele fez isso? Será que por que diante de tantas coisas que o próprio Senhor Jesus pudesse externar a gratidão do pertencimento que ele sentia com aqueles discípulos, por que ele escolheu a mesa, o pão e o vinho? Por quê? E o texto que eu queria que a Maísa lesse é um texto que está em Provérbios, que fala exatamente sobre a sabedoria. Vamos ouvir o que o texto diz? Provérbios 9, do 1 ao 6. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Queridas, nós precisamos ser livres da insensatez. Seus filhos pequenos, seus filhos adultos, seus filhos adolescentes, seu marido, você precisa ficar livre da insensatez. Esse texto é muito claro. Esse texto diz que o Senhor, sendo sábio, ele
determinou um convite. Venham para a mesa. E é esse convite que eu quero te fazer nessa noite. Vamos à mesa do Senhor. Esse texto é claro que o Senhor dá sabedoria. A mesa traduz provisão. Quem já chegou num lugar para jantar, senta à mesa e aquilo não tem um aperitivozinho, tem um bisquinzinho, demora 40 minutos, a conversa continua. De repente você fala assim, que hora que a gente vai jantar? Demora a chegar a comida chega. Eu espero que você nunca tenha tido esse sabor. Você conta e fala assim, não vai dar pra gente. Já teve essa experiência. E todas as vezes que você for montar uma mesa, seja prudente. Seja uma mesa espiritual ou seja uma mesa de um jantar gostoso onde você vai matar animais para ser servido. É muito importante você se preparar para a mesa. Minha avó dizia, um arrozinho e feijão feito com muito amor é melhor do que um banquete feito com preguiça. A gente sabe o cheiro da comida feita com amor. E todo mundo senta naquela mesa, certo que não vai faltar arroz e feijão para ele. Porque a sabedoria contou para sua avó, para sua mãe, ou para sua serva, ou para seu pai, ou para seu marido, precisaria naquela mesa. Entende o que eu quero conversar com vocês essa noite? Entende o que Deus quer falar conosco essa noite? Então, uma mesa tem que ser uma tradução da nossa prudência. Coisa triste é você fazer um peixe, esquecer de ligar para o seu convidado e só descobrir que ele detesta peixe a hora que você vai servir a mesa. Isso levado para as nossas emoções também vale. Seu filho está cansado, exausto, triste porque não foi bem na prova. Aí você senta à mesa. Por que você está emburrado, menino? Abra a boca, fala aí. Você serve outra coisa do que ele precisa naquele momento. Meu filho, a mamãe também fica assim. Certamente aconteceu alguma coisa difícil. Quer falar comigo? Entende o que a gente está conversando nessa noite? A sabedoria é regada de provisão, seja ela afetiva, emocional ou de carne que você mandou matar. Nesse texto também a gente viu a sabedoria nos ensinando que é muito importante a gente convidar. Quando eu falo convite, o que você pensa? Prazer ou trabalho? Hoje, sério. Seja honesto. Meu filho convida todos os seus colegas lá no recreio que quer almoçar aqui em casa hoje. Convida, filho. Amor, eu sei como é que você gosta de passar lá naquela pelada, jogar um futebolzinho. Ó, se você perceber que tem um colega lá que você precisa vir aqui em casa comer, pode trazer ele. Não tem problema não. Queridos, eu não estou falando para você ser uma escrava e nem ser uma pessoa 24 horas pensando comida, mesa. Mas você ser prudente, sensível. Porque esse texto diz que a sabedoria, ela entende que ela precisa convidar. Quem você tem convidado para fazer parte da sua mesa? O texto é literal. Sai para a rua e fala bem alto. Eu tenho um endereço de uma mesa que se você sentar lá, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Minha avó dizia, passarinho só assenta no lugar que tem alpiste ou semente. A casa da minha avó era lotada. As sogras que eram queridas e as que não eram. Elas iam, porque no mínimo ia encontrar comida gostosa lá. E a minha avó não perdia a oportunidade. Estou falando muito da minha avó, porque a minha mãe foi como a minha avó. Minha mãe foi uma imitadora da minha avó.
Mas estou falando da minha avó, porque a minha avó, até no último dia dessa terra, ela era uma mulher que entendeu que ela precisava ser uma mulher que convidava para a mesa. Amém, minhas irmãs? Seu marido tem essa liberdade, seu filho tem essa liberdade. Suas amigas têm essa liberdade de te ligar 10 minutinhos antes. Estou passando aí porque hoje eu estou sozinha. Queria almoçar com alguém. Dá para chegar aí? Em nome de Jesus, nós precisamos rever esses conceitos. Porque a gente precisa reconhecer que a gente já não tem mais essa liberdade à mesa. A gente sofisticou muito. Dá muito trabalho. Não, eu trabalho, Lana, eu não tenho tempo. Será que não? Certeza, nem uma vez por semana. Será que você não pode se organizar, dar a ordem às suas servas ou para você mesmo? Porque o texto diz, dá a ordem às suas servas, fala para elas se organizar e sair na rua pedindo para o povo. Claro que nós podemos. Claro que nós podemos. Principalmente aqui no nosso meio nós podemos. Nós temos essa liberdade de administrar as nossas mesas nessa proporção. E por fim o texto diz que essa dinâmica tira a gente da insensatez. Quando eu digo para você essa palavra insensata, como você sente quando você ouve isso? Por que será que o texto bíblico associa a cura da insensatez como uma mesa bem servida, uma mesa bem preparada, uma mesa onde o convite foi feito, onde você teve oportunidade? Porque quando você verbaliza, quando você pensa, quando você convida, você está dizendo, você faz parte da minha vida. Quanto tempo no ano você gasta? Quanto tempo no mês você gasta? Quanto tempo na sua semana você gasta para compreender esse texto de Provérbios? Quanto tempo você gasta? Eu posso te testemunhar. Quase que 100% das vitórias que eu vivi como mãe, como esposa, livramentos, superações, conquistas, foi fruto de que eu sempre cuidei muito, com zelo dessa herança que eu recebi da minha avó. E depois descobri que ela é bíblica. Muito cedo, estudando a palavra de Deus, eu descobri que ela é bíblica. Eu não posso abrir mão dela. Posso testemunhar para as irmãs que dia após dia eu sou tentada a ceder para a preguiça, para o cansaço. Como você é tentada? Mas nessa noite eu vim aqui, eu e a Maísa e nosso grupo, quando a gente entendeu falar sobre o tema, a gente veio aqui disposta a guerrear espiritualmente para que isso seja um valor reconquistado, determinado como prática nos nossos lares. Porque o texto é literal. A sensatez é superada quando a sabedoria serve uma mesa onde o convite é feito, onde a provisão é assistida, onde nós podemos desfrutar do pertencimento. Vamos orar? Gostaria de falar mais alguma coisa? Só fazer não tem nem nada que completar, né? Mas a Lana falando, a gente fica aqui, mas porque às vezes a gente fica se perguntando, mas por que essa responsabilidade da mesa? A gente fala mesmo assim, por que isso cai no meu colo? Não é? Por que é a mulher que tem essa responsabilidade? E eu ganhei um presente muito bonito, tô até vestindo meu presente hoje, que é da Kênia. Ela me deu um pingentezinho, um brinco, uma arvorezinha. Mas essa arvorezinha não é só uma arvorezinha cheia de frutos assim, de pedrinhas, não. Ela também tá num círculo, que ela tá no centro, né? E aí eu falei pra ela, amiga, esse presente foi muito significativo pra mim. Porque eu lembrei do salmo que fala que a sua mulher será como uma videira frutífera no centro da sua casa. E os seus filhos se assentarão em volta da mesa.
Toda vez que eu visto, eu lembro que eu sou essa pessoa. Quando o Senhor nos fez, Ele fez a cada uma de nós mulheres. Vocês já ouviram isso do Paulo Júnior? Um peito e com útero. O peito é o alimento. Então nós temos um lembrete diário de que nós temos em nós um dom de alimentar. Nós temos esse dom. O homem pode alimentar? Pode. Mas eu tenho um lembrete físico. E no meu caso é grande ainda. Para eu lembrar que eu sou capaz de alimentar. Eu posso dar essa provisão. E eu tenho um útero todo mês. Quero continuar assim ainda mais um tempo. Eu tenho aquele útero. Eu tenho aquele período. Eu lembro. Eu sou capaz de quê? De gerar. Então, nosso corpo, o Senhor nos deu essa capacidade de entender que nós temos a capacidade de alimentar e de dar ambiente para as coisas. Você pode reparar na sua casa, se na sua casa for diferente da minha, mas se eu não arrumar o ambiente, as coisas não acontecem. E arrumar o ambiente não significa que eu tenho que ir lá arrumar a mesa sozinha, fazer a jantar sozinho, tirar, lavar a louça. Lá em casa mesmo. Lá é só machaiada. Lava, seca, ajuda a cozinhar, todo mundo ajuda. Mas quem dá o ambiente para que as coisas aconteçam? Nós. Não temos, mas isso aí tá aqui, ó. Tá visível. Todas as vezes que a gente toma banho, tá lá, a gente tem que ser lembrada. Nós somos essas mulheres que têm essa capacidade. Então a gente tem que compreender. O Senhor vai nos convocar para isso. É uma convocação. Se isso não estiver funcionando na sua casa, você pode ter certeza. A responsabilidade é sua e minha. Não é? Então, ninguém está falando de culpa, nós estamos falando de responsabilidade do ambiente. Importante a cooperação. Coloca um filho para poder... ensina seu filho, homem, sua filha, a montar uma mesa. O lado certo de pôr o garfo, onde é que põe o guardanapo. Ensina a pôr a mesa. E depois, ensina a retirar a mesa. Põe a comissão da lavagem, a comissão da secagem. Né? Se tiver uma máquina de lavar a louça, é maravilhoso. Mas providencie uma pessoa para pôr a louça dentro da máquina. A gente tem essa capacidade. É importante a gente compreender isso. E outra coisa. Põe só o penúltimo slide aí para mim, por favor, Régio. A gente fica assim, mas como que eu posso fazer na mesa? A gente senta, come. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Tem dicas. O anterior. Tem algumas dicas que a gente pode fazer. Tem coisas muito interessantes. Prepare refeições de culturas diferentes. Faça uma noite, por exemplo. Eu vou falar muito da minha realidade, que é aquilo que eu vivo. Então, cada cultura que nós estudamos lá em casa, em história, a gente faz uma noite temática. Então, quando a gente estava estudando o Império Romano, eu fiz uma noite temática. Foi ótimo, porque no Império Romano só comia pão e vinho. Foi fácil. Essa eu amei. Fui lá, fizemos a pesquisa. O que os romanos comiam? Descobri pão e vinho. Pus lá os meninos. Pus umas uvinhas assim. Falei, quando era muito rico, comia uma uvinha. Mas nós falamos como é que era naquela época. Isso é que era a refeição. E comentamos sobre aquilo. Tiramos foto, tudo. Aí depois fomos estudar sobre os povos na antiguidade na China. Aí você pega, encomenda eu encomendei, como é que é o nome? No China Box. Falei, não, vamos encomendar no China Box. Mas montamos a mesa, falamos de como eles comiam, a diferença de comer de talher, de comer de hashi. Falamos sobre essas coisas, de forma que a gente grava no coração dos nossos filhos o quê? Memórias. Então isso é uma forma. Aproveite. Cada um aqui tem uma oportunidade de criar uma coisa assim. Outra. Conte histórias sobre a sua infância e juventude. Meus meninos já estão enjoados, porque eu conto tudo. Como é que eu era quando eu era criança? Como é que foi que eu conheci o pai deles? Tudo na mesa. Vocês querem saber como é que era? Aí, e vou contando para eles, de forma que eles, quando ouvem qualquer coisa, eu já sei essa história da minha mãe, eu já sei essa história do meu pai. Porque eles vão compreender de onde que eles vieram. Não vieram do nada. A outra, aproveite o calendário litúrgico. Páscoa, Pentecostes, Natal, faça pequenos devocionais. Nós fizemos
o devocional do Advento. É mais fácil fazer do Advento, que é 25 dias. A Quaresma é 40. Então eu faço do Advento. Mas faça 5 minutinhos. Eu recebi um até do John Piper no telefone. Nós fazíamos a leitura antes da refeição. A gente comia, a gente lia, orava. E enquanto a gente estava comendo, o que a gente fazia? Refletia. Vou terminar. Mas era importante para os meninos perceberem, porque aí aquele sentido, nós estávamos lendo o livro de Mateus, outra coisa, incentive, leia com seus filhos a Bíblia. A gente fica esperando que aqui na salinha, as pop da Suzy ensinem todas as coisas da Bíblia para os meninos. Não consegue. Quem tem a responsabilidade de ensinar história... Aqui é Suzy. Quem tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia na sua casa, minha irmã? Hein, minha irmã? Você e eu. Aproveita esse momento, leia junto, vá na mesa e fale, tire dúvidas. Ah, mãe, mas por que isso? Tem hora que você vai falar, eu também tenho essa dúvida, vamos anotar ela aqui, ó. É assim. Outro, faça perguntas, eu falei, né? Faça perguntas regulares relativas aos gostos, muda. E último, leve os amigos. Leve os amigos para comer lá na mesa, junto. E ponha com o menino lá e diga, meu filho, agora conte lá a sua história. Como é que é? Que conta aí de você, da sua família, como que são as coisas. É importante a gente colocar, porque isso também dá para a pessoa que está chegando uma certa liberdade. Vai falar dele, é mais tranquilo, não vai estar só ouvindo histórias da sua casa. Então, são algumas dicas, que o livro da Dev dá algumas dicas, algumas aqui são minhas mesmo, de dinâmica, porque a gente tem que compreender essa responsabilidade é nossa. E nós não podemos delegar essa responsabilidade para mais ninguém. E a gente continuar. Então, a gente providencia esses momentos. E às vezes a gente pensa que a mesa é feita só desse... você dá certinho, mas eu toda vez... Não, já deu... Tem hora que você está falando um trem bom, de repente vira discussão. Uma coisa muito importante, as discussões à mesa, elas vão aparecer. Nunca aceite ninguém se levantar da mesa. Nunca mande ninguém se levantar da mesa. Não seja você a pessoa que se levanta da mesa. Porque se a gente fizer isso, o que nós estamos ensinando nossos filhos? Se vem um assunto que a gente não gostou, a gente levanta da mesa. Perdi a fome, vou lavar a louça. O que você está ensinando para o seu filho? Que quando você não gostar do assunto, meu filho, você levanta e vai embora. Então, a mesa, ela é pedagógica, ela é didática. E a forma com que a gente lida na mesa está ensinando para os nossos filhos mais do que os nossos discursos nos carros quando vamos levar os meninos para a escola. Nós estamos querendo tratar no carro o que podia estar sendo melhor tratado na mesa, um olhando para o outro. Não levantemos das mesas. Nós não podemos ser essas mulheres que se levantam das mesas, irritadiças, porque ouvimos coisas que nos desagradou. E não vamos tirar nossos filhos da mesa. Falou alguma coisa, fez malcriação, deixa lá o menino. Diga assim, mais tarde, eu, você e o seu pai. Devolve o menino pro pai também. Entendeu? Então, isso vai acontecer aonde? Qual é a chance que você tem para poder fazer isso? Na mesa. Chance da coisa ficar boa, ter um dia, uma refeição boa. Chance de ter uma refeição desagradável que de repente vira uma coisa boa. Porque seu filho aprendeu uma lição. Amém? Então nós vamos orar mesmo umas pelas outras. E a gente não pode desistir. A Lana falou uma coisa que é verdade. Tudo isso que nós estamos falando aqui dá trabalho. Vocês não estão entendendo o trabalho que foi cada uma trazer de casa a própria louça. Dá muito trabalho. Mas todo mundo chegou aqui, não estava aconchegante? Não estava bom? Então é isso mesmo. Tudo que é bom dá trabalho. E a gente não pode ter preguiça. Amém? Só para a gente terminar aí a última frase. Vou deixar as frases assim, que é importante, né? A mesa é o único lugar onde a família se senta a 1 metro de distância, face a face, e conversa de 30 a 1 hora. É o lugar em que a alma é alimentada e o caráter é formado. É ali que a presença sobrenatural do próprio Deus vem operar em nosso coração. Aprendeu que no Império Romano, qual que era a comida? Pão e vinho. Aí a gente acha que a ceia
é só pão e vinho, porque não, Deus falou, não, é pão, vinho, é só isso. Não, é porque aquela era a comida. Então, toda vez que você coloca a mesa na sua casa e você reparte essa comida com a sua família, o que você está celebrando? A ceia. E você está lembrando que um dia, quem vai sentar na mesa com a sua família? Jesus. Ele está ali. Mas um dia nós vamos comer com ele. Presencialmente. A mesa na sua casa, na minha casa, é um lembrete que nós vamos comer para sempre com Deus. Amém? Então não se esqueçam disso, minhas irmãs. Vamos orar. Se você entendeu, se você recebeu alguma direção, te dá alguns segundos para você mesmo fazer a sua oração, dizer, Senhor, eu entendi, o Senhor falou comigo. Eu quero colocar isso diante do Senhor e te pedir a sua ajuda. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto meu ser, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Senhor, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, se doce me transforma em o mais triste coração. Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. Queridos, eu quero me despedir de vocês com a paz do Senhor Jesus. E eu quero declarar que a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração estará firmes até a consumação de todas as coisas com essa doce paz. Não há nenhuma condenação para aquelas que estão em Cristo Jesus. Se Deus te mostrou alguma coisa que você precisa colocar em boa ordem nessa noite, aproveita. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Mas não saia dessa noite sem se comprometer com esse doce nome, com essa paz, porque Ele creu em você. Ele te colocou numa família e Ele vê em você como mulher essa possibilidade de ser uma filha, uma serva fiel naquele lar, onde o valor da mesa será cumprido. Amém? Até a próxima oportunidade. Eu conto. Ela quer dar um aviso. Eu sou a mulher do aviso. Todo mundo fala assim, eu já te vi, já assim, eu tava dando aviso lá na frente, com certeza. O próximo Entre Amigas Nós vai ser... Nós não teremos Entre Amigas em julho, porque o pessoal, vocês viajam, vocês gostam de viajar, Araguaia, vai viajar. Não, é o outro, Reginho, do Entre Amigas, ele mandou... Esse aqui, mas esse eu vou deixar por último, pra você ficar com tempo aí. Esse aqui é o nosso Pix.
o QR Code para você que quiser colaborar com todas as despesas do Entre Amigas. O Entre Amigas funciona com a colaboração de todas nós, ok? Então vocês tenham liberdade de ofertar aquilo que tiver no coração de vocês, ok? É livre, vocês fiquem à vontade. Você não está pagando o jantar, não. Você está cooperando com o ministério, porque o jantar tá pago, ok? E nós teremos então o nosso Entre Amigas no mês de agosto. No mês de agosto nós vamos fazer no primeiro sábado, aí ó. No dia 30 de julho é comemorado o Dia Internacional da Amizade. Então no dia 5 de agosto nós vamos fazer um brunch chique. Nós vamos fazer um brunch sábado de manhã aqui Entre Amigas. E nós vamos ter 2 amigas aqui que nós ainda estamos confirmando. E você vai trazer uma amiga sua para poder tomar um brunch aqui conosco, ok? Nós vamos sempre reforçar esse convite. Mas hoje já fica aí o convite para o mês de agosto. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada pela paciência. Um beijo grande.